Então, ele emburrece a comunicação dele para chamar a atenção, para conectar com o povão, a grande massa. No meio dos vídeos, ele coloca um conteúdo mais profundo, mesmo que essa grande massa não entenda. Quem tá ali para realmente aprender vai ficar. E aí, no final, ele termina o vídeo de uma forma mais burra, de novo, uma comunicação mais burra, para conectar as pessoas para que elas continuem ali assistindo aqueles vídeos. Então, hoje você vê os virais, né? Eles não surgem por acaso, são pessoas que entenderam o jogo. Exatamente. Entendeu? São pessoas que entenderam o jogo. O pessoal, não, só dancinha. Você vê muita gente aí que ele fala 5 minutos ali e tal, só conversando, só que ele conseguiu, ele descobriu como funciona o jogo. Legal. Então, essa questão da dancinha é uma das questões que os meus alunos mais chegam para mim e falam, né? Então, tem pessoas que trabalham, criadores de conteúdos, né? Que chegam para mim e falam, nossa, eu trabalho com saúde, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose, ou eu tenho bons produtos, eu tenho um bom conteúdo, eu produzo conteúdo nas redes sociais, mas os meus conteúdos não viralizam, e aí eu fico com raiva, fico fudido quando eu vejo uma menina ali na rede social rebolando e aquele conteúdo viraliza, e o meu conteúdo que tá ali para gerar valor para as pessoas, trazer algo bom, não viraliza. Informativo, com qualidade, não vai, né? E aí, é o que eu trago essa visão para as pessoas de que elas têm que entender de comportamento humano, né? Então, tá certo que você tem um bom conteúdo, né? Você tá ali para trazer boas informações e gerar valor nas pessoas. Mas se você for olhar para o mundo, para a humanidade, para a sociedade em si, as pessoas, elas não querem conteúdo de graça. Por quê? Isso é absurdo, né? Conteúdo de graça tem aos montes no Google e tem aos montes na biblioteca. E aí, o que acontece? Você vai numa biblioteca, as bibliotecas estão vazias, mas os cinemas estão lotados, né? E aí é o que tá. A gente pode falar um pouquinho sobre a jornada do amadurecimento humano, que vem a visão dos arquétipos. E aí o que acontece? Mais de 80% da população mundial estão nos arquétipos de frequência baixa, tá? E o que isso significa? São pessoas que estão em níveis de consciência muito baixo, né? E aí o que acontece? Esses níveis de consciência, eles são regidos por instintos primitivos básicos, não pelo lado racional, né? Então, as pessoas, elas querem sentir emoções e se sentir vivas. E é por isso que pessoas ficam no Netflix, gostam de filmes, né? Gostam de conteúdos ali nas redes sociais para se entreter, para sentir emoções e sentir esses desejos primitivos que faz com que crie uma falsa sensação de que ela está viva. Sim. Então, se ela sente desejo, se ela sente emoção, se ela sente atração por alguém ali nas redes sociais, se ela vê algum vídeo ali, aqueles vídeos muito emotivos, emocionais, tipo, a pessoa ajudando crianças carentes, tem alguém ali na rua, né, uma pessoa passando necessidade na rua, alguém vai lá e ajuda. Então, a mente humana, ela não sabe diferenciar o que é real do que ela está imaginando e está vendo ali na tela. Então, esses conteúdos que geram emoções é o que faz de forma inconsciente dentro das pessoas que estão ali assistindo aqueles conteúdos, como se elas estivessem vivendo aquelas situações e aquelas emoções. E isso faz com que elas se sintam vivas, né? Só que é uma ilusão, porque ela está ali presa e não está se desenvolvendo, não está gerando valor, né? Então, ela está perdendo tempo para algo que não está gerando nada na vida dela, né? E aí, o segredo que eu falo para as pessoas, elas têm que unir, essas pessoas que são criadores de conteúdo, que querem gerar valor para as pessoas, é o seguinte: antes de você mostrar o que você tem de bom para oferecer e gerar valor na vida das pessoas, primeiro elas têm que entender de comportamento humano para chamar a atenção das pessoas. Depois que você chama a atenção das pessoas, aí sim você pode mostrar para ela
que aquilo que você tem para oferecer vai gerar algum valor e mudar a vida dela. E aí, quando você mostra isso de uma forma clara, usando a comunicação, as pessoas começam a ter clareza de que aquele conhecimento que você tem faz sentido para a vida dela. Aí as pessoas vão começar a te escutar. Mas se você começa só a produzir conteúdo, sem chamar a atenção antes, sem saber essas estratégias de ativar essas emoções e esses instintos, é o que acontece. A maioria das pessoas não conseguem liderar mesmo tendo bons conteúdos e bons produtos no mercado. É que nem assim, você pegar e faz que nem hoje um podcast informativo, né? Um podcast que agrega, que traz informação, traz um monte de coisa. Um monte de conteúdo perfeito, né? Ele dá menos visualização do que se eu pegar e pegar qualquer pessoa, tipo assim, que mexe um pouco na área de entretenimento, ele já, né, sobressai muito, muito acima, e é impressionante. E o meu podcast, ele é focado no quê? Tá ligado? Em conteúdo, trazer conteúdo de qualidade, né? Um informativo que transforma, né? Porque o pessoal fala que as pessoas não estão atrás de informação, estão atrás de transformação rápidas. E esse é o problema. Legal. Inclusive, é uma das coisas que eu aprendi com o Thiago Nigro, né? Que é da área das finanças. O que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, mas não são palavras minhas, é do Thiago Nigro. Né? Mas ele fala assim, por que ele cresceu tanto dentro do YouTube, mesmo produzindo um conteúdo que é difícil das pessoas entenderem, né? Ele fala de coisas profundas ali, de investimento, que não é qualquer pessoa que consegue entender, mas ele usa uma estratégia que é o quê? Ele usa como se fosse um sanduíche. Então, ele emburrece a comunicação dele para chamar a atenção, para conectar com o povão, a grande massa. No meio dos vídeos, ele coloca um conteúdo mais profundo, mesmo que essa grande massa não entenda. Quem tá ali para realmente aprender vai ficar. E aí, no final, ele termina o vídeo de uma forma mais burra, de novo, uma comunicação mais burra, para conectar as pessoas para que elas continuem ali assistindo aqueles vídeos. Então, a gente fala burro assim, mas é porque assim, é simplesmente um nível de consciência, por isso que eu falei que é um pouco polêmico, mas é o quê? As pessoas, elas têm que entender que elas precisam elevar o nível de consciência, né? Enquanto as pessoas não elevam o nível de consciência, elas não vão entender as coisas mais profundas. Então, é simplesmente nível de consciência. E aí, as pessoas, por exemplo, um dos erros das pessoas que começam a produzir conteúdo no YouTube, que tem um conteúdo muito profundo, muito difícil de entender, é esquecer que as pessoas do outro lado da tela ainda não passou pelos processos que ela passou. Ainda não tem o nível de conhecimento que ela tem. Porque para você chegar onde você tá, você passou por um processo. Você teve que estudar, você teve que aprender muita coisa ao longo da sua jornada. E aí, depois que você passa por tudo isso, você acaba esquecendo que as outras pessoas não passaram por isso. E aí você fala de uma forma como se você estivesse falando para você mesmo. Né? Só que você tem que conectar com as pessoas, tendo consciência que a pessoa do outro lado da tela ainda não tem o mesmo nível de conhecimento que você tem. Então, primeiro você precisa conectar e incentivar as pessoas a elevar o nível de consciência. E depois que ela eleva o nível de consciência, ela começa a entender o mais profundo. Entendi. E é como se fosse um funil. No marketing a gente usa um funil de conteúdo, né? Que é um conteúdo mais raso para atrair, um conteúdo para conectar e um conteúdo mais profundo depois, seja para vender ou para gerar mais conexão ainda, né? Então, só que as pessoas, elas já quer direto falar, não, eu vou mostrar aqui o que eu tenho de melhor. E aí vai naquele conteúdo profundão. Só que ninguém vai entender porque não passou pelo processo. Então é como se estivesse falando ali em outra língua, porque não está entendendo o que você está falando. Então esse é o segredo da comunicação. Comunicar vem da palavra tornar comum, né? Comunicar. Então, tornar aquilo que tem dentro de você comum para as outras pessoas. Isso é comunicação, né? É tornar algo tão simples para que todas as pessoas à sua volta possam entender.
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like the